Amados, o Senhor me pediu para tratar esse tema hoje aqui, e eu posso já usar de comparação, né? Eu não digo de comparação vamos dizer, de um momento que as igrejas estão vivendo hoje, onde se fala tanto sobre justiça. E usa-se tanto esse termo justiça, justiça, porque a justiça tem que ser feita, principalmente agora nesse momento da política, né? Pastores e demais partidos políticos evangélicos atraindo massas e atenção das pessoas por uma coisa boa, correta, certa, que deve ser feita sobre alguma coisa injusta que eles julgam. Tá? E, obviamente, dentro das contradições, heresias e conceitos e julgamentos políticos, né? Mas é muito importante o que eu estou falando aqui para vocês, porque é o cenário, e me incomoda. Porque eles estão invocando uma justiça da parte de Deus, que ou eles não entendem e compreendem o que é isso, ou eles são muito malignos para querer comparar a justiça como um termo genérico, trabalhar isso como uma justiça divina. Termo convencional, né? Porque justiça na teologia ele não é um termo convencional. Ele é um atributo de Deus, uma qualidade dele. Pastor, eu vou explicar sobre isso daqui. Amém? Então não é possível, ou eles não compreendem e não entendem, quando chamam por justiça em oração, em clamor, nessas campanhas, né, de rua, que a todo momento a gente vê a igreja participando, ou eles são malignos mesmo. Eu quero entender que eles são malignos. Tá? A maioria não quer entender, não quer compreender, mas seja como for. Eu queria usar isso como exemplo de um momento que nós estamos vivendo agora, onde a igreja, tudo que ela ensina, tudo que ela fala, tudo que ela prega, entendeu? Sobre o evangelho, sobre a fé, é uma mentira. Primeiro detalhe importantíssimo, quando nós proferimos a palavra de Deus, a gente ter certeza se o significado é aquele. Se o que nós estamos proferindo ali naquele momento, e achamos e acreditamos que entendemos, tenha o significado original e legítimo. Por isso, quando a gente não traduz os termos bíblicos da maneira correta e da maneira certa, a tendência é a generalização. E certas coisas que você fala, tão repetidas vezes, que estão na Bíblia, que talvez você nem saiba o significado, você venha usar para coisas que não tem nada a ver ou não estão relacionadas com Ele, o próprio Deus. Então, só um termo aqui já gera uma confusão. Você está ali invocando a justiça de Deus sobre algo, sobre alguma coisa que Ele não tem relação. E começando pela questão, não tem compatibilidade com Ele e com os seus princípios. Ou seja, está tudo errado. Você está jogando a maior esperança de que Deus vai agir sobre aquela circunstância, sobre aquela situação, e Ele não tem relação nenhuma. Ele não é aquele plano, ele não organizou aquele propósito, nada do que está lá é dele, não leva elementos teológicos dele, mas você está acreditando em oração, declarando daqui que alguma coisa vai acontecer lá, que é bem o politicamente correto, né? Que é o que está sendo feito agora lá fora, em torno de partidos políticos, em torno desses conceitos materialistas. Então, 3 aspectos importantes do que diz respeito à justiça como termo teológico. Tá? Que quando a gente fala da justiça de Deus, nós falamos do próprio Deus. A justiça na teologia bíblica define que Deus é a origem e a natureza disso, justiça. Que Ele é a finalidade inicial e final da justiça. E detalhe, Ele é o exemplo supremo da justiça. São 3 pontos importantes para entendermos aqui, que quando a gente levantar a mão para o alto e falar para Ele, faz a tua justiça, é o que vai cair sobre você. Por isso, quando pedir justiça, ame antes justiça. Não é o que está escrito? E ter essa preocupação, porque muitas vezes você pode estar chamando alguma coisa da parte dele sobre você, que você não tem dimensão do que você está brincando. E eu falo agora para todo mundo aqui. Obviamente eu sei que a ignorância está prevalecendo.
mas não será o nosso caso. Porque nós tratamos aqui a fé com responsabilidade. Esse texto que eu li com vocês, Paulo ele entra no mérito de uma justiça que provém da fé. Ou seja, a justiça ali é um ato supremo de Deus. A justiça ali é o próprio Deus. Não é um termo. É um caráter, é uma vontade, é uma ação dele em específico. Ok? Então, quando nós falamos da justiça de Deus, nós falamos dele mesmo e do que provém dele. De uma ação dele, de um testemunho dele, de um propósito dele. Então, o que a justiça de Deus não poderia ser? O que eu já aproveito para falar aqui, que não caberia na justiça teológica, bíblica, esse conceito. O que a justiça de Deus não pode ser? Primeiro, automática. Ela não vem para qualquer um e não se dirige para qualquer coisa. Segundo ponto, ela não é humana. Quando a palavra de Deus fala da justiça de Deus, não se refere à justiça dos homens. É completamente separada. Um outro ponto importante. Quando se fala da justiça de Deus, não se fala de correção moral, sequer social. Então, alguns acham que a justiça pode ser feita se houver educação. Então, não é a justiça de Deus. Você quer acabar o mal com a educação, você está usando uma outra ferramenta. Você está usando uma outra ciência. Não é a justiça de Deus, eu vou pregar sobre isso. Que muitos teólogos e segmentos de pensamento de teologia defendem essa realidade aqui. Pontilli era um que defendia isso. Protestantismo é isso. A educação universal, a educação de qualidade. Eles acreditavam exatamente que eles iam mudar o mundo, criando escolas, gerando educação, leitura reverente, leitura legítima, e essa coisa toda que vocês sabem, que só rendeu para uma minoria, e o resto se escravizou. A justiça de Deus não entra em nenhum desses pontos que eu falei aqui. E mais um outro, tá? Além da justiça de Deus não se traduzir por uma correção social e moral, também não se traduz por sofrimento merecido. Senhores, não existe possibilidade de uma justiça sair de uma injustiça. Não há possibilidade de você gerar uma justiça de um ato injusto. Essa é a verdade. Tem aquela coisa do bem vencer o mal. Do bem vencer a maldade. Ou seja, nós vamos fazer isto contra o mal porque é justificável. Eu queria te contar uma coisa aqui. Quem geralmente discursa bem sobre o mal, que está bem da realidade filosófica, financia o mal. Quer o caos. Para quando a bagunça acontecer, aparecer discursando e tirar proveito disso. Política é isso. Entendeu? A turma do bem, que gerou a ONU, a turma do bem, que gerou as instituições globalistas, a turma do bem, que está agora por detrás dessa era tecnocrática, né? Se você for investigar, muitos antes de nós chegarmos a esse ponto, que é uma ordem mundial, todos eles estão por detrás, todas as instituições mais renomadas e importantes desse cenário globalista estão no financiamento das guerras e dos conflitos. O bem financia o mal. A moral financia a iniquidade nesse esquema político. Eles precisam do caos estabelecido para discursar. Se não tem problema, não tem rendimento. A ideia é essa. Se não tem assalto, não vende seguro. Se não tem doença, não vende remédio. O povo não enxerga isso, mas nós enxergamos aqui. Corrupção sistêmica é isso. A vida não tem nenhum valor para eles. O valor é o lucro. Então essa é a realidade. Então se eu pegar carona nessa ideia de que fazendo uma injustiça eu vou alcançar um bem, bom, essa ciência, esse entendimento não é bíblico. Porque de nenhuma injustiça, Deus tira a justiça. Os meios que Ele usa para atuar justiça não são filosóficos, não são políticos, não são materialistas. Estou novamente repetindo aqui.
Quando falamos da justiça de Deus, nós falamos que Ele, o Deus próprio, é a origem e a natureza disso, como também é a finalidade disso, como também o exemplo maior disso. O que não pode ser automático, o que não pode ser humano, o que não pode ser social, meramente moral, como também isso. Um conceito de que os fins justificam os meios.